60º programa TV Leges é especial. Temos realizado importantes debates para a sociedade. Na semana anterior, conversamos sobre meio ambiente. Nesta edição, o tema é reforma política. O presidente do Sindileges, Newton Paixão, entrevista o juiz Marlon Reis, diretor do MCCE, e o doutor César Brito, membro da Comissão da Reforma Eleitoral na OAB Nacional. O Sindileges atua em temas relevantes para o cidadão. Acompanhe. Olá, tudo bem? Você sabia que a corrupção no Brasil custa mais de 7 bilhões de reais por ano? Uma das causas da corrupção é o atual sistema político brasileiro, que já começa no momento do voto, já nas eleições. O financiamento privado de campanha permite ao poder econômico influenciar no processo político, privilegiando candidatos que representam os interesses deste ou daquele grupo. Isso é preocupante, não é? É por isso que nós vamos discutir hoje a reforma política, que começa com a reforma eleitoral. Nós convidamos para o debate dois grandes especialistas, o juiz de direito Marlon Reis, que também é diretor do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, o MCCE, que há 2 anos recolheu 1.600.000 assinaturas, dando iniciativa popular de tramitação da lei que culminou com a lei da ficha limpa, uma das maiores conquistas do Estado Democrático de Direito e da cidadania brasileira. Estamos também com o Dr. César Brito, ex-presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, que integra atualmente a comissão e é membro da Comissão de Mobilização pela Reforma Política Eleitoral no Brasil. Obrigado, então, pela presença desses dois grandes especialistas e eu tenho certeza que o nosso debate será brilhante e a sociedade brasileira vai poder receber uma grande contribuição e esclarecimentos de um tema tão importante como a reforma política e a reforma eleitoral brasileiras. Eu começo com uma pergunta. Dr. Marlon, com o aniversário de 2 anos da ficha limpa, a reforma política eleitoral é o anseio mais importante da sociedade neste momento? Qual é a diferença entre política e reforma eleitoral ou reforma política e reforma eleitoral? Bom, em primeiro lugar, eu agradeço muito pela oportunidade de estar com vocês aqui na TV Leges. Eu não tenho dúvida de que o centro da pauta brasileira hoje, e não só da pauta política, o assunto mais importante do Brasil hoje é a mudança do sistema eleitoral. Por quê? Porque nós estamos vendo que esse modelo que nós temos, ele é ultrapassado, carcomido, ele não tem mais valor na nossa época e é a maior base, é a maior fonte de escândalos na nossa república. Nós precisamos mudar, a sociedade acordou para isso, lamentavelmente o Congresso ainda não, e é por isso que no centro da pauta está a mobilização da sociedade para fazer mudar esse sistema. O sistema eleitoral é uma parte do sistema político. Para mudar a política, é muito importante mudar as eleições. É claro que não se faz política só no processo eleitoral, mas é muito importante olhar com atenção para esse momento importante da democracia, porque nas eleições é que nós temos a porta de acesso ao poder político. Daí a importância de nós virarmos o nosso olhar com todo carinho para esse momento particular da democracia. Obrigado, doutor Mar. Doutor César Brito, qual a importância dessas reformas? Alguns consensos são expostos. Primeiro, que política é fundamental, política é vida. Não se confunde com politicagem. É através da política que nós decidimos os nossos destinos, se devemos ter casamento homoafetivo ou não, preço do salário mínimo, como o Estado deve investir, valor dos juros, tudo é política. Por isso que é extremamente importante o tema. Me parece que há um outro consenso quando nós vamos conversar com todas as pessoas, e há um consenso de que é preciso fazer a reforma política. E dar a essa reforma até um nome carinhoso. É a mãe de todas as reformas. Ela é fundamental que chegue ao país. Mas aí há uma diferença entre o falar e o fazer. Essa mãe não parece ser querida por algumas pessoas. Eu costumo dizer que parte da classe política, infelizmente uma parte muito grande, pensa muito mais nas próximas eleições do que nas próximas gerações. E quando vai discutir essa reforma, que é fundamental para o Brasil,
a pergunta faz, o que é que eu vou ganhar com isso? O que é que meu partido ganha com isso? Eu vou perder minha fonte de sustentação? Os financiamentos que para mim, que são privados, que são importantes, vão ou não vão ser irrigados? Aí começa a dificuldade de fazer a reforma política realmente a mãe de todas as coisas. E é por isso esses nossos movimentos, que não foi só do Ficha Limpa, foi também o que pediu a compra do voto, 2 leis de iniciativa popular, que começavam, quando nós começamos a dizer, não vai dar nada, não vai dar certo, na política nada se muda, e mudamos. Mudamos porque, não só porque a classe política atendeu o apelo depois de milhões e milhões, porque nós resolvemos acreditar que o povo é sábio, e que o povo é não só o destinatário da norma, mas também a razão de ser de toda a norma jurídica. E via iniciativa popular, mudamos o Brasil. Recentemente, o MCCE e a OAB realizaram um ato público e entregaram um relatório aos parlamentares, pedindo alteração nos processos eleitorais. Agora veja a reportagem sobre essa petição que foi entregue aos parlamentares. O encontro ocorreu no auditório do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Representantes de dezenas de entidades nacionais da sociedade civil organizada, como federações, conselhos, associações e entidades religiosas, assinaram um manifesto contra o financiamento privado em campanhas eleitorais. O Sindileges, que patrocina o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, MCCE, também assinou o documento. O ato pede que o modelo de financiamento das campanhas existente hoje seja eliminado do processo eleitoral brasileiro, instituindo o financiamento democrático através de recursos públicos. Um manifesto pelo fim do financiamento privado de campanha, que a gente vê que essa forma de financiar campanhas políticas é uma porta escancarada para a corrupção e a gente quer fechar essa porta. O que a sociedade civil espera é que nós tenhamos eleições limpas. Eleições limpas significa eleições em que o poder econômico não influencia o eleitor, os candidatos e o processo eleitoral. O chamado financiamento público de campanha seria usado democraticamente através de um rigoroso controle de fiscalização, diminuindo desigualdades no processo. Nós fazemos assim um cálculo que cada real que o empresário investe num candidato, ele recebe 4 ou 5 depois com o dinheiro do erário público. Após o ato, os representantes das entidades que assinaram o manifesto seguiram para o Congresso Nacional a fim de entregar o documento aos presidentes das casas legislativas. A intenção é que a reforma eleitoral proposta seja votada ainda neste ano. Em razão disso, eu faço a pergunta, começando agora com o Dr. César, né? Houve algum resultado com esse ato público? E ato contínuo, a mesma pergunta é extensiva ao Dr. Marlon. Nós temos um respeito muito grande pelo parlamento. O parlamento faz parte da democracia. Isso foi o gesto simbólico que o movimento fez. Primeiro procuramos o parlamento. Levamos a nossa proposta de financiamento público de campanha, da necessidade da reforma política, mas, infelizmente, a resposta que se teve, primeira do parlamento, foi igual a das outras. Não, nós não queremos mudar, nós só queremos mudar no discurso e não na ação. O que nos fez com que voltássemos de novo para as nossas instituições, e são várias instituições, e resolvêssemos lançar, a partir de agora, mais uma lei de iniciativa popular. A lei de iniciativa popular que diz que queremos eleições limpas e democráticas. E para termos eleições limpas e democráticas, um voto tem que valer uma pessoa. E as empresas não podem mais contribuir financiando campanhas para ter retorno não muito declarados logo no futuro. Há uma relação direta, e você fez uma belíssima síntese aqui no início, quando disse que há uma relação muito clara do financiamento privado com o retorno na corrupção eleitoral. E precisamos trancar exatamente essa porta que se abre para a corrupção no Brasil. Nós precisaríamos fazer uma análise para descobrir o que leva o Congresso a não conseguir, não é nem votar, César, né? O Congresso não é nem votar, o Congresso não tem conseguido sequer debater a reforma política. Ele não consegue criar uma pauta em que haja um debate efetivo com vista à aprovação de uma efetiva mudança do sistema eleitoral. Por que isso acontece? Em primeiro lugar, porque se estabeleceu um cisma no Congresso Nacional. Há bandeiras levantadas por partidos, esse defende um modelo, aquele defende outro,
que ele defende outro. E há um grande número também de deputados que não parece ter um modelo certo, mas que por isso mesmo prefere a manutenção do que tem, porque é algo garantido, é algo certo. E esse cisma, essa diferença abismal entre a maneira como os partidos veem a reforma política fez com que não haja diálogo. Uns veem aos outros com desconfiança. Aquela proposta daquele partido é para se sobrepor ao nosso partido. Aquele outro partido vê do mesmo jeito. Essa é a principal razão pela qual a sociedade tem que entrar nesse debate. Assim como nós fizemos com a lei da ficha limpa e com a lei 9.840. Nós precisamos dizer, alto e bom som para o Congresso, que esse impasse não interessa ao Brasil. Nós precisamos de uma mudança. E os nossos movimentos têm outra função, que é quebrar com a inércia da própria população de não acreditar em si mesma. Quando nós começamos o processo do voto não tem preço, tem consequência, que era a proibição da compra dos votos, qual era a reação da própria população que tinha subscrito a lei de iniciativa popular? Não vai dar certo. Ninguém vai ser caçado. No Brasil, os ricos e os poderosos têm a impunidade como garantia pela justiça. Aí começamos a caçar prefeitos, vereadores, governadores, senadores da República, e aí mostramos que é possível dar certo, quando a população acredita. No ficha limpa a mesma coisa, não vai passar. Passou. E esse ano teve um fenômeno interessante na eleição. Nós achávamos, nós advogados, que ia ser o ano dos tribunais, que íamos ter uma disputa muito grande na conceituação se aquele candidato era ou não ficha suja, ou se era ficha limpa, ia ser as eleições dos tribunais. Qual foi a consequência? Os partidos não lançaram os fichas sujas, não arriscaram perder a eleição, ou não arriscaram, ganhando a eleição, perder o mandato numa decisão eleitoral. Essa foi a lei que já deu certo pelo seu trabalho preventivo. E eu não tenho dúvida que esses dois exemplos, que partem do mesmo movimento, quando nós falarmos de novo que para termos eleições limpas e democráticas é preciso tirar o dinheiro privado das empresas, dos grandes grupos econômicos no financiamento, a população de novo vai acreditar. Pode parecer difícil, mas as outras também eram muito difíceis. Basta sonhar e termos um mundo em que a política seja respeitada. E para ser respeitada, o voto depositado tem que ser efetivamente o que pensa o eleitor, sem a compra do voto, sem o aliciamento, sem nada. É isso que nós queremos para o Brasil, porque nós amamos a democracia. A propósito, vocês dois fazem dois acurados diagnósticos. Primeiro, a lentidão, né? Na velocidade de tramitação da reforma política no Congresso Nacional e a necessidade de que a sociedade participe desse importantíssimo debate. Qual é a mensagem que vocês deixam para a sociedade no sentido desse engajamento, dessa participação, né? Como seria esse modo de participar? De que forma a sociedade pode serrar fileiras em defesa de um Brasil limpo, de uma eleição limpa, de um Estado democrático de direito que efetivamente saia do texto da Constituição e comece a andar por nossas ruas? Acho que no país do futebol, em véspera de Copa do Mundo, Copa das Confederações esse ano, tem uma frase que é muito cara para nós. Time que está ganhando não se mexe. Se nós vencemos porque a população participou, essa é a receita vitoriosa, essa receita que nós vamos estar propondo de novo. Voltar a compreender que a democracia, a razão de ser dela é do povo. E a lei de iniciativa popular, eu não tenho dúvida que vai ganhar as ruas, e ganhando as ruas, nós vamos convencer o Congresso. Afinal, o parlamentar nada mais é do que o representante do povo, o seu porta-voz. Não pode ter dicotomia, porque essa dicotomia tem reflexo imediato nas urnas com o não voto, que nós vamos pregar também isso. Perfeitamente. E assim como nós conquistamos a lei da ficha limpa, a última lei de iniciativa popular, que esse movimento engendrou e conquistou, agora nós vamos lançar a campanha Eleições Limpas, seguindo inclusive a mesma denominação, para mostrar para a sociedade que quem conquistou a lei da ficha limpa há 2 anos, né, falo 2 anos porque apesar de ter sido aplicada pela primeira vez em 2012, mas ela foi aprovada em 2010. Quem conquistou a lei da ficha limpa, a mesma sociedade que fez isso, pode conquistar agora a lei das eleições limpas, que vai estabelecer novos padrões de financiamento de campanhas, estabelecer novos padrões para a política eleitoral brasileira. Assim como as coisas estão, não é mais possível. E é muito cômodo até falar sobre isso, porque
porque nós sabemos que há um consenso na sociedade brasileira quanto à matéria. Ninguém que nos ouve nesse programa, que nos assiste, tem dúvida sobre o fato de que as nossas eleições são muito ruins, porque elas desnivelam, elas desigualam, elas fomentam a compra do voto, elas se baseiam na compra de líderes políticos em troca de dinheiro, de grandes somas de dinheiro, e elas são bancadas por empresas que têm interesse direto nos contratos, nos futuros contratos que serão firmados com a administração pública. E aí que nós vamos ter uma diferença, né? Nós temos no Brasil, cresce muito a punição ao político e não se pune o corruptor. E nós queremos agora mudar esse eixo. Aquele que financia irregularmente, aquele que pratica o Caixa 2, nós estamos propondo que tenha punição de não poder negociar com o poder público, ainda que por licitação. Se a razão de ser do Caixa 2 da corrupção é ter a obra pública como prêmio, nós temos que proibir que esse prêmio seja alcançado. São essas formas que nós estamos pensando para efetivamente evitarmos que a corrupção eleitoral se transforme em corrupção real e faça da coisa pública uma coisa privada.